Olá, aqui é a Janali. Estamos iniciando mais uma live, agora toda quinta-feira às 19h30. O bate-papo de hoje é sobre primeiros socorros na infância e a nossa convidada VIP de hoje é a Naira Souza. Ela acabou de entrar, deixa eu enviar aqui um convite para ela. Estávamos falando sobre plantas tóxicas e vamos continuar esse bate-papo. Seja bem-vinda, Jussara, seja bem-vinda, Elane. E o Instagram derrubou a nossa live, né, Naira? Eu acho isso um absurdo. Não é verdade? Só porque a gente não tá pagando o Instagram, só por isso? Como que pode, gente? Tava aqui toda na vibe da Na vibe, informação. que tal, né? A gente tava indo aqui para essa plantinha maravilhosa. Como é o nome dela? Isso. Eu tava falando do Era. Essa é a Era. Número do centro toxicológico. Como que é? Tem um número Isso. legal? Tem um número nacional, quem puder anotar, é o 0800 Uhum, 722 uhum, 6001. ok. Esse é o número a nível nacional. Mas você pode Uhum, saber o do seu estado entrando no Google mesmo. Você uhum, põe lá Centro de Informações Toxicológicas. E aí aparece uhum, no site o de cada um dos estados. E aí uhum, grava esse número no seu celular. Em caso de intoxicação, você pode ligar e você já pode receber as primeiras informações do que fazer, de como identificar esses sinais e sintomas já pelo telefone, tá? Então é importante você ter entendi, essa informação do CIATOX. entendi. E aí, Ciatox. Janela, em caso de intoxicação, como eu falei na primeira live, sempre que ocorrer algum acidente na sua residência, é sempre você procurar um atendimento mais rápido. Claro, se você vai identificar se a criança está tendo uma repercussão em maior ou menor grau, mesmo assim você leva para uma avaliação, porque no primeiro momento pode estar leve, mas pode evoluir e ninguém vai querer ver essa evolução dentro de casa, né? A gente quer ver essa Verdade, evolução e ter essa assistência em um local especializado, tá? Então, verdade. sempre levar, se puder, tirar foto da planta que você tem em casa, mesmo não sabendo qual foi a que seu filho ingeriu, vai tirando foto das plantas, que aí o médico lá vai saber identificar pelos sinais e sintomas qual ele ingeriu e aí a medicação mais apropriada. Muito bom, muito bom. Essa é a era. Isso. Essa é a Era, que é outra planta muito comum nas casas e ela é linda. Aliás, eu até queria ter uma aqui em casa. Eu tenho uma peperômia. Você também tem, né, Janali, uma Tenho peperômia? duas, tenho duas. Estão Que são penduradinhas. muito fáceis de cuidar. São as que duram aqui em casa, porque eu sou assassina de planta. Então, aqui em Ai, casa ai. poucas duram. E aí a peperômia é muito resistente. A gente coloca água uma A vez gente e esquece esquece. delas, né? E elas estão lá sempre olhando a Esquece. gente esquece delas. Elas são tóxicas também? Acho É, que não, né? a Era é tóxica, mas a peperômia não, tá? Ah, tá. A Era Uhum, é em menor uhum, grau. A peperômia tem algumas espécies que eu andei pesquisando, mas essas que a uhum. gente tem em casa não são, tá bom? Então a Certo. peperômia, ó, se livrou, vamos ficar tranquila. Mas a Poxa. Era é sim. É Então engraçado tem que que ter as muito cuidado. peperômias, elas vêm já numa haste pra gente pendurar e essas outras raramente vêm, né? Já são de É jardim verdade. mesmo, de chão, né? De chão, exatamente. Aí ficam mais acessíveis, São né? mais E, acessíveis. e depois vocês podem até pesquisar outras espécies, as que a gente vê que são mais tóxicas são as mais comuns, que a gente vê na rua, que a gente tem às vezes em escolas. É importante quando você for fazer a matrícula do seu filho, ou se você ainda não prestou atenção, quais plantas tem na escola do seu filho? Lá no Uhum, pátio, onde no recreio, né, onde eles ficam com mais crianças. Que tipo de plantas tem nas escolas? A gente tem vários estudos mostrando da incidência de plantas tóxicas no ambiente escolar, porque são plantas muito comuns, né, que a gente uhum. tem muito. Janali, o tempo, agora o tempo voltou, né? A gente tem um pouquinho O mais de tempo voltou, a tempo. gente tem um pouquinho mais de tempo. Tá, Isso. eu queria falar da couve, não sei se você consegue. Essa é a dama da noite, aquela que solta um cheirinho, não sei se vocês Uhum, conhecem. À noite fica um cheirinho uhum. bem agradável. Ela E ela, também é ela, bem ela sai, perigosa. ela parece que sai mais à noite também, né?
Exatamente, ela exala justamente à noite para atrair, né, os animais, para fazer a Uhum. polinização. Então, esse aroma é o que atrai os animais, mas a ingestão de qualquer parte da planta, mas principalmente das flores, é bem perigoso. Você já ouviu falar no nome, você já ouviu falar naquela planta chamada secretária? Você falou na dama da noite que sai à noite, a secretária ela só sai de manhã, né? Quando o sol É nasce, ela mesmo, sai. E quando o sol vai cada uma no embora, seu ela horário. cada uma no seu horário. A secretária trabalha de dia e a dama da noite trabalha à noite. À noite. Tem às 11 horas. Às Tem às 11 horas não 11 é horas. tóxico, até onde eu sei. Ai, Quando mas dá a o gente tem da que ter manhã, muito ela tá cuidado. toda aberta, né? Engraçado. Exatamente. Cada uma tem o seu horário. A Cada natureza é uma tem o seu incrível, horário. né? É verdade. Cada uma tem a sua função na natureza. Não é porque uma planta é tóxica, e a gente não está falando aqui de não ter plantas em casa. Sim. A gente está falando principalmente de evitar as mais tóxicas, é Uhum. claro, Uhum. aquelas mais perigosas, que E têm uma saber repercussão identificar no também, né? organismo. Uhum. Exatamente, e deixar ela em local seguro. Então, se é uma Uhum. criança, deixe em um local mais elevado, deixa ela suspensa. Então, você vai continuar tendo sua plantinha. Quem não gosta de planta, né, Janali? Verdade. Eu amo Nessa, planta. nessa pandemia, nesse isolamento, quem não comprou uma planta não Oh, viveu o exato. isolamento da forma correta. Você está falando até muito bem culta, porque eu vi muito Instagram por aí. Olha, isso aqui eu achei na rua. Tá por aí, né, Janali? Olha o Leonardo. Se eu Olha o fosse uma Leonardo. planta, seria a dama da noite. Leonardo, eu te conheço. E Gosta essa da aqui, qual? noite, Janali. Essa Isso, era aqui, essa que eu qual? queria falar, que é a Hum, couve, Janali. É um tipo de hum, couve que chama couve do mato. Ou, deixa eu pegar o outro nome dela para não passar o nome errado. Se eu não me engano, é charuto do rei. É isso mesmo. Charuto do rei. hum, Eu tenho um caso, inclusive, de uma conhecida minha aqui da igreja, que ela, o pai dela e o irmão foram intoxicadas por essa couve. Por quê? Como que acontece? Quando ela é cortadinha, sabe, couve que a gente põe em uhum, feijoada, faz uhum, refogadinha, a gente uhum, compra ela bem cortadinha, né? Então a gente não consegue identificar o formato da folha da couve uhum, quando a gente compra ela cortadinha. E uhum, aí um parente dessa minha conhecida plantava essa couve aí da foto em uhum, casa, achando que era couve, outra espécie de couve, mas que também podia comer. E aí acabou dando para eles. E eles fizeram a couve picadinha, refogadinha, e quando começaram a comer, sentiram uma picância, como se tivesse colocado pimenta na couve. uhum, E aí o pai dela perguntou se ela tinha colocado pimenta na couve. Ela, não, pai, a gente não coloca pimenta na couve, né? E aí ele comeu bastante, ela comeu um pouquinho, já sentiu esse gosto diferente. E aí, em poucos minutos, o pai dela já começou a sentir essa náusea, querendo vomitar, uma formigação na boca. uhum, Graças a Deus eles tiveram, né, esse ímpeto de procurar logo uma assistência médica e uhum, também de ligar no Ciatox, que já uhum, deu as informações que eles deveriam aplicar imediatamente. Então, uhum, uma das coisas que eu quero falar é sempre tomar cuidado com essas ervas que alguém planta, que alguém uhum, trouxe para você e que não dá para uhum, identificar direito o que que é. Claro que assim, uhum, chá, por exemplo, erva cidreira, todo mundo conhece, uhum, né? O formatozinho da erva cidreira, um capim-limão. Mas quando for alguma outra planta assim mais diferente, tome cuidado, né? Comprem sempre de um local que tenha mais referência, de alguém que você sempre compra, para não ter esse perigo de intoxicação. Então essa eu queria chamar bastante atenção. Inclusive, se vocês pesquisarem na internet, tem casos até de óbitos por causa da ingestão dessa plantinha aí. Então guarda esse nome, charuto do rei ou uhum. couve do mato, Couve do tá? mato. Muito cuidado. E essa Ah, aqui, essa eu qual é? queria. São lindas. Essa é linda. Tem várias cores, branquinha, branquinha com amarelo. Essa é a espirradeira. Então, é muito comum. Vocês podem olhar assim nas praças, ou quem tem um jardim, essa Hum, folhinha mais alongada, e as florzinhas de Janale vão formando como se fosse um buquê, sabe? O pé é bem uhum, grande, é um arbusto mais alto. uhum.
E aí vai formando vários buquês assim com essa flor. Essa é considerada a mais venenosa, é a espirradeira, também por ter é uma seiva que parece mais leitosa, que é muito tóxica e aí inclusive pode levar à morte, também com ataque cardíaco, com essa repercussão mais a nível circulatório. E aí dependendo, imagina se for uma criança. Sempre quando a gente fala de criança, e quando a gente fala de veneno, por ela ter uma massa corpórea menor, por ela não ter esse sistema de defesa ainda muito maturo, ela sempre é mais vulnerável, né? Assim como os idosos. Esses extremos de idade são mais vulneráveis. Então é muito perigosa. Realmente, e a pergunta que não quer calar. Eu devo aguardar o SAMU chegar ou tem algo que eu possa fazer em caso de intoxicação? Ótimo. Criança comeu uma dessa e tá, ligo no 112, mas até eles chegarem, eu preciso, eu posso, eu devo, eu não devo fazer alguma coisa? Como que eu, Excelente. qual seria o meu passo, né? Além de... Sim, excelente pergunta, Janale. O que a gente tem muito na cultura popular? Não sei se você já ouviu falar. Se a pessoa até está passando mal com qualquer coisa, dá leite. Dá leite, dá água, que vai resolver. Não. Não faça isso com criança, com ninguém que esteja com essa suspeita de intoxicação. Leite não dá nada para a pessoa ingerir. Como eu falei, um dos sinais e sintomas é a náusea e o vômito. Por quê? O próprio corpo, ele reconhece isso como um elemento estranho e já tenta se livrar desse elemento. Ele não vai esperar absorver tudo, né? Não, o corpo mesmo tem esse instinto protetor e a pessoa já vai ter essa ânsia de vômito. Então, é uma forma de proteção. Quando você dá o leite, ele vai ter mais ainda esse quadro de nauseamento agravado. Outra coisa é que algumas toxinas dessas plantas vão ter uma interação com o leite que vai piorar ainda mais o quadro de intoxicação. Então, não dê nada. Outra coisa, com a água, por exemplo, que é neutra, né? Que não teria nenhuma interação. Com esse nauseamento, com esse volume maior, a pessoa pode até se engasgar com o próprio vômito. Se for uma criança, por exemplo, que esteja às vezes mais afastada de um adulto, ele já vai estar, né, mas com essa ânsia e vai acabar tendo um volume maior de líquido lá dentro do estômago dele que vai piorar esse quadro de vômito. Então, primeira coisa, não dê nada para essa criança ingerir, nada. Mesmo que alguém fale, mas eu tomei leite, não morri, não importa. Não dê nada, acione o SAMU, mas o que eu recomendo, Jonali, é que se tiver perto da sua casa algum centro de saúde, ou melhor, uma UPA ou um hospital, leve seu filho mais rápido para lá. Porque geralmente esses primeiros sinais e sintomas de náusea, de vômito, não vão matar a criança, né? O que pode acontecer? Ela pode ter um fechamento da glote, então ela pode ter uma dificuldade de respirar. Então é importante você já ir para o hospital se isso for possível. E se não for, é aguardar realmente a chegada do SAMU. Se eles falarem que não estão tendo alguma ambulância, que não estão tendo equipe especializada, eu recomendo que você leve seu filho. Não é um caso de trauma, que você tem que fazer alguma imobilização, né? Que esse ambiente do seu carro ou de um Uber não vai ser adequado. É um caso clínico. Então, quanto mais tempo você demorar para receber esse atendimento, maior pode ser a repercussão no seu filho. Então, é isso que eu recomendo. Certo? Muito bem instruído. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Acontece, claro que o nosso foco aqui são mães e bebês. E pet, porque tem gente que tem filho, mas também tem um pet, né? Qual que é o procedimento? Isso. Eu não sou especialista aí na área dos pets, mas outra coisa, mesmo sendo pets, você pode ligar no Ciatox, que eles podem te dar uma informação mais específica, né? Nem em todas as cidades a gente tem um hospital veterinário público, por exemplo. Então, às vezes levar num veterinário mais perto da sua casa, já identificar esses centros sempre que eles possam fazer um atendimento. O que eu vejo em relação aos atendimentos aos pets, né? Nessas clínicas veterinárias, eles são muito receptivos.
Eles não vão negar atendimento ao seu bichinho de estimação. E aí você leva lá para ele fazer esse primeiro atendimento, caso não tenha esse serviço público. E aí depois você vê se vai precisar de algum tratamento, medicação, porque o organismo dos animais é bem parecido, né, Janari? Então eles têm antídotos específicos para determinadas toxinas. Então é só lá nesse ambiente que eles às vezes fazem uma lavagem com uma sonda específica. Então lá eles vão fazer esse atendimento. Entendi. Bom, e acho que já ficou bem claro a questão das plantas, né? A identificação dessas plantas tóxicas. E em casos de pequenos ferimentos. Criança Ótimo. caiu, Vamos evoluir. cortou, bateu a cabeça, cortou um dedo. Acontece de tudo, né, Janale? Olha, Nossa. eu tô aqui, o pessoal que tá vendo aí essa pessoa serena, não imagina os perrengues que eu já passei na infância. De queimadura, de mordedura de cão, no rosto. Já passei por muita coisa, viu, Janale? Acho que é por isso que eu gosto muito da área da saúde, porque eu vivia no hospital. Era uma coisa ou outra, eu estava no hospital e acabei gostando também, desse né? ambiente. Era na outra quadra de casa. Do E aí no lado, hospital era. dava pra ir andando. Eu amava o cheiro do hospital. Olha a Nossa. pessoa, né? Não é normal. Ai, gente. Então, vamos lá. A primeira coisa, Janale, prevenção. Então, pai, mãe, tias e avós, novamente, faça uma varredura na sua casa, vejam a questão dos tapetes, onde a criança pode tropeçar, algum objeto que ela tentando pegar pode cair sobre ela, televisão, gavetas, criança gosta muito de abrir gaveta e ir escalando até chegar lá em cima. Se o piso está mais escorregadio. Então, tudo isso você tem que ir verificando para evitar os acidentes. E aí, aqui a gente trouxe cuidados com pequenos sangramentos, né, que podem acontecer. Então, o que é importante a gente ter em casa? Primeiro, um kit de primeiros socorros bem básico, sabe, Janale? Ninguém pensa nisso, às vezes quando acontece é que alguém fala, meu Deus, o que eu tenho em casa que possa me ajudar? Então, eu trouxe aqui alguns materiais que você pode ter em casa que são muito baratos e que podem fazer a diferença quando você precisar. Então, essa aqui, ó, tá dando pra ver? É um pacotinho de gaze. Gaze é esse tecidinho aqui, ó, ela vem nessa embalagem estéreo, vem várias unidades e você pode usar para diferentes casos, desde a queimadura, que a gente vai falar mais para frente, seja para fazer um curativo bem simples em caso de sangramento do seu filho. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês? Primeiro, uma diferença básica, que é se você conseguir identificar se o sangramento é em uma artéria ou se é em uma veia. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o que eu já vi? Cortou, Janari, essa região aqui, ó, do punho dela, cortando uma melancia com a faca. Primeiro que ela pegou a melancia aqui e foi tentar fazer o furo e furou aqui, ó, nessa região. Então, como você pode identificar? Pela característica do sangramento nas artérias, que geralmente é pulsante. Então, é um sangue que vai pulsar conforme a frequência cardíaca da criança. Então, o coração bate e o sangue vai ficar jorrando. Pode ser pouquinho, mas isso faz muita diferença. Esse tipo de sangramento você não pode deixar de fazer uma oclusão com mais força para que a criança não perca muito sangue. Tá, Janari? Esse é o arterial. É um sangramento arterial que pode acontecer em diversas regiões do corpo. Em todos os nossos membros, a gente vai ter as veias, vai ter as artérias, então pode acontecer em qualquer membro. Outra característica é que vai ser um sangue um pouquinho mais vivo, vai ser um vermelho mais claro do que quando geralmente acontece nas veias. Então a criança corta. Um corte mais superficial, geralmente vai pegar uma veia. E aí é aquele sangramento que escorre. O sangue vai saindo e escorre. Não é um sangue que jorra. Então essa é uma diferença básica. Achei que você falou. Então, olha só, se for esse sangramento arterial, você vai precisar fazer um curativo que a gente chama de oclusivo e compressivo, ou seja, você vai precisar colocar força. Então, faz lá, se você tiver alguma... Se tiver soro, melhor ainda. Se não, pode colocar embaixo da torneira só para tirar alguma sujeira. Se tiver, não vai ficar lavando, porque o sangue vai continuar saindo.
é só para tirar uma sujeira, assim, que a gente chama de sujidade, né? Uma areia, pedrinhas, e já faz a oclusão. O que que você vai ter no seu kit? Ó, a gaze e uma atadura. Atadura simples. Já vi gente jogar água sanitária, já vi gente jogar iodo, já vi gente jogar sabão. Água oxigenada. E aí? Para Como é limpar. que faz essa Que quando higiene? borbulha, é porque tá ótimo, né? Minha mãe tinha isso. Minha mãe tinha isso. Ela não tá aqui, mas ela tinha isso. Jogava no nosso joelho que borbulhava. Nenhum desses é indicado. Nenhum. Por quê? Primeiro, água sanitária, água oxigenada, ela pode danificar o tecido que vai estar em parte íntegro. Foi só um corte. Você joga água sanitária, você joga água oxigenada, você pode ter até um quadro de intoxicação. Você não Sabão sabe se a também? pessoa é alérgica. Sabão neutro, O sabão é sabão, pouco. o sabão a gente indica, por exemplo, em caso de mordedura de animais, se tiver algum animal envolvido. Mas quando é na lavagem, a gente só indica soro ou água corrente. Nem precisa de sabão, tá? Prego. Dependendo. Rasgou Oi? com prego, rasgou com alguma, sei lá, tem um preguinho do guarda-roupa, por exemplo, que está saltando ali. Qual é o Prego é procedimento? legal. Prego é importante a gente falar. Ou qualquer outro tipo de material, madeira, ferro, que a criança venha a se perfurar por causa do tétano. Então, você pode fazer a lavagem com água e sabão, não ficar esfregando, tá? Você lava no local onde ela teve a perfuração e leva, Janale, se não estiver sangrando muito, dependendo do local, é importante você levar até aberto. Sabe por quê? Porque a bactéria lá, causadora do tétano, que é o Clostridium tetani, ele não gosta de oxigênio. Então, ele gosta desse ambiente sem oxigênio. Por isso que esses objetos mais perfurantes vão inocular ele em um local mais profundo. E é lá que ela vai se desenvolver. Então, dependendo de como esteja o sangramento, pode só colocar o gazezinho sem ocluir muito, tá? Vai fazendo essa oclusão manual mesmo e leva para o hospital. Mas nesse caso, sim, como envolve objetos com ferro, com mais sujidade, você pode fazer essa lavagem. Pergunta. Digamos que uma criança está brincando com grampeador. E o grampo gruda Eu no já fiz dedo. isso. Também já fiz isso na escola. E aí, tira o grampo, vai para o hospital com o grampo no dedo. Como é que faz? Criança é terrível, né, Janari? Eu digo que criança tem uma imaginação, só um adendo, só para vocês verem aqui como é a peça, né? É um milagre de vida. Além do grampeador, eu colocava super bonder, Janari, no dedo para ver se grudava mesmo. Olha a pessoa. Então não tem noção. Então, olha Bom, só, do abrindo grampo. parênteses, nós temos não sei se conhecida, colega, amiga em comum, mas da nossa época, que sentou super bonda, né? Então, ficou esperando a mãe chegar em casa, não dava nem para dizer que estava teimando, porque ela estava colada no chão. Minha gente do céu, criança é a pessoa com mais imaginação que eu conheço. Criativa, né? E Então, aí, nesses casos? criativo. Super bonder, A gente não grampo no dedo. recomenda, a gente não recomenda tirar nenhum objeto encravado no corpo, Janari. Seja ele o mínimo ou o maior que seja. A gente não sabe em que local foi que ela fez. Eu fazia no dedo, né? Às vezes furava só uma ponta do grampeador e a outra ficava para cima. E aí eu ainda conseguia tirar porque ele não fazia a voltinha. Então eu conseguia tirar. Exatamente. Mas dependendo do local, ele pode ter acometido um microvaso, né? Mesmo que superficial, e você vai tirar de qualquer jeito, às vezes você vai infeccionar, vai tentar cortar com algum alicate. O alicate não é estéril, vai infeccionar ainda mais. Então leva para a UPA isso com o anzol, então o anzol tem a voltinha. Então tem uma técnica específica, né, que os cirurgiões têm de tirar esse tipo de objeto. Eles vão fazer a antisepsia, que é essa limpeza da região, para que não tenha nenhuma infecção. Às vezes a gente fala, mas eu tirava, não aconteceu nada.
Não é assim que é o padrão. O padrão é você nivelar para cima, você levar para um atendimento especializado e lá o profissional vai fazer o atendimento. Você tinha falado do iodo, aquele amarelinho, não sei se vocês lembram, que jogava, ficava amarelo. Muita gente é alérgico a iodo. Quem tem alergia a frutos do mar, né, a camarão, é alérgico também a iodo. Alérgico também àquele contraste quando faz tomografia. Então imagina, você não sabe que seu filho tem essa alergia e vai colocar iodo achando que está limpando e ele vai ter, às vezes, um choque anafilático, né? Então uma coisa que era simples, você torna pior. Então, não usar nenhum tipo de medicamento, de pomada, de antisséptico. Pode ser água, soro e, nesses casos que a gente falou, água e sabão. E só, tá? O curativo compressivo, minha atadurinha tá bem judiada aqui, que eu uso muito aqui nas aulas, mas esse curativo compressivo, deixa eu só dar uma volta aqui para ver se o pessoal consegue ver. Tá dando para ver? Dá. Então, olha só, eu faço com uma força um pouquinho maior, tá? Não vai ficar essa ponta, porque a minha tá mais rasgadinha. Mas você vai dando a volta aqui, ó, no membro, onde foi acometido. E sempre, Janale, vou deixar aqui, soltar um pouquinho. Sempre começando aqui, ó, da parte mais distal, que a gente chama, para proximal. Então, se você começa daqui, você vai para cá. Você não fica enrolando e depois volta, tá? Começa num sentido e continua, tá bom? Você não vai ficar dando a volta aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando para ver. E subindo. Não. Começa daqui e continua fazendo uma pressão. Caso seja aquele sangramento que eu falei que era o arterial pulsante, você coloca uma força um pouquinho maior. Se Coloca for o alguma normal, tá coisa só. entre o Aqui, suporte, a gaze, algodão, alguma coisa do tipo? Pode, não pode? não, a gás é o recomendado. O algodão, ele solta muito aqueles fiapozinhos, sabe? Dizendo popularmente. E lá no hospital, sempre quando chega qualquer caso, a gente faz uma limpeza. Então, se tiver qualquer resíduo, se você tiver colocado qualquer pomada, qualquer medicamento, a gente vai lavar tudo de novo. Então, é perder tempo, né? Colocando qualquer tipo de material ou usando o algodão, ele vai aderir muito. E junto com o sangue vira uma cola. Então, vai ser muito difícil de tirar. A gaze não. Depois dá uma lavadinha com soro e ela vai soltando bem facilmente. Tá Muito bom? bom, muito bom. E, Naira, e em casos de queimadura, pode enrolar com a gaze? Como é que faz? Ótimo. Queimaduras. Alguém aqui que está assistindo a live já foi queimado? E se foi queimado, me diz com o quê? Porque eu também já fui queimada. Tá vendo que cada tema aqui eu tenho uma participação, né? Verdade. Você, Quando a na gente falar verdade, de já tem uma vivência, né, na prática. prática, Você foi apenas para a faculdade, tem algum conhecimento é teórico, né, algum estudo, exata- que é prática, você já tinha. exatamente, Zanali. Eu já tive essa vivência como vítima, né? Como paciente. E eu fui estudar um pouquinho para ver como era o outro lado, porque eu já tinha passado por Exatamente, diversas exatamente. situações. Então, para quem Olha não sabe, eu só, já fui queimada com leite. Olha, a Lorraine, já foi com a panela. panela. No meu caso, foi com leite, mas é importante isso que a Lorraine falou, porque o que tem muito nas casas, Janali? Olha O cabo só, da panela, panela no fogo, aquilo lá, panela. né? Isso você falou também na primeira live, quando for colocar panela, coloca sempre com cabo para dentro do fogão, para a criança, quando estiver lá, se você não vê, ela não puxar, né? A Elise falou assim, nossa, a Exatamente. panela de feijoada estourou em mim. Uau! Olha isso. E aí, esse da LED é importante a gente falar, a válvula de segurança da panela de pressão. O nome é esse, válvula de Válvula segurança, de porque quando segurança. esse vapor não está conseguindo sair, a válvula realmente vai soltar, né? Estourar, Para ela né? não explodir. Exatamente. Então a gente tem que fazer a manutenção, ver se aqueles furinhos não estão obstruídos, porque E pode acontecer detalhe, isso. quando a panela de pressão tá ligada, que começa a sair aquela aguinha, também é preciso dar uma revisada nessa panela, que ela não está aí em perfeitas condições para cozimento também, né? Não é só quando ela Uhum. dispara assim e sai toda a água. E Tem horas que ela está cozinhando e a água está derramando
E então tem que Uhum. tomar cuidado com isso também, que ela está prestes a explodir também. Outro costume que as pessoas têm muito com a panela de pressão é tirar o vapor embaixo da água fria, né? E aí esse Hum, choque térmico pode fazer com que ela também estoure. Então a gente tem que ter muito uhum. cuidado. Então, a melhor Panela de forma pressão é é ótima. esperar, o melhor situação é aguardar essa pressão sair sozinha, ou então posso levantar Exatamente. também um pouquinho com a colher, Naira? A Pode gente faz muito exagerar? isso, não é, Janai? É, Eu vou confessar, Janai. ninguém, eu A não, gente só eu tô ouvindo. levanta, ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo, Uhum. vocês não estão ouvindo, não. A gente põe o garfo e ela solta com a velocidade maior, mas isso não é recomendado. Ela tem que soltar naquela velocidade normal Isso. dela, porque é Olha quando esse só. líquido vai se acomodando. Uhum. A Jussara acabou de confessar também, só pra gente, tá? Eu Ninguém tiro o viu, vapor na Jussara? água fria. Aprendi com minha mãe. Olha só. Deve ser Mas aí mãe. vamos aguardar, né? E o interessante também, em cozimentos, a carne, por exemplo, ela continua cozinhando enquanto ela está aí soltando aquele ar naturalmente, digamos assim, né? O Isso. feijão também, então você acaba economizando um gás. Se você acelerar esse processo, ele para aí de cozinhar, E né? E outro cuidado, você falou muito bem com carne, que geralmente vai ter um pouco mais de gordura, é que quando Uhum. você abre, a gordura dá aquele estralo, né? Defumada, Você né? Uhum. vai mexer e aí você Uhum. também pode ter uma queimadura. Então, ter cuidado assim que Uhum. você abre a panela, para que essa Uhum. temperatura, né, dê uma baixada um pouquinho e você vai mexendo com uma colher de cabo maior, para que Uhum. você não tenha nenhum acidente, tá? Então, Isso. vamos lá. São Vamos muitos lá, e nesse casos aí de caso, né? queimaduras. E aí, o que que faz? Primeira Criança se coisa, queimou, o que que faz? Passa a atadura igual faz com o corte? Como é que é esse negócio? Explica pra creme gente. dental, borra de Uhum. café, manteiga. Será? A gente fala isso brincando, mas acontece, Janari. Então, o Acontece. que que A você vai primeira coisa que a fazer? gente A faz é primeira, correr e pegar o creme dental e passar. Ou porque então, é ó, friozinho, né? passa pimenta que Pimenta. Essa da pimenta é nova, Janari, não tinha eu não ouvido sabia. ainda. Vou, Passa pimenta que vou anotar alivia. aqui no meu. Pode anotar, minha filha, que eu Jesus já ouvi. amado. Então, Principalmente vamos lá. Vamos falar. quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente escuta muitas coisas. Mas Ah, enfim, vamos para a eu parte, imagino. né, profissional agora. Vamos sair do Vamos achismo. para o certo. Vamos pro Vamos falar do certo. que é o certo. Então, olha só, a primeira coisa é resfriar o local com Uhum. água corrente e em temperatura Uhum. ambiente. Esse é outro erro muito Hum. comum. Colocar gelo, Porque muita gente coloca isso, a compressa gelada. exatamente, põe a água com gelo. Eu sou uma dessas, porque eu já me queimei com leite, mas também já queimei com água quente para ter uma diversificada aí nos casos, né, Janelle? Uhum. E aí eu colocava a mão dentro de uma vasilha com água e com gelo. Por que que isso é Hum. muito comum? Porque alivia a dor, arde muito. Quem já foi queimado Sim. sabe. Arde muito, Mas não parece que é o seu membro, o ideal, né? parece isso, parece que o seu membro continua pegando fogo. Por Uhum. que que não é o ideal? Porque a água fria, ela vai dificultar a chegada do sangue, do oxigênio, dos nutrientes para essa área que foi danificada. Porque os vasos, ó, vão ficar mais estreitinhos. A gente chama de constrição. No frio, os vasos Uhum. vão ficar mais estreitinhos. Então, vai Uhum. dificultar a chegada desse sangue. E aí, a longo prazo, esse tecido vai se reparar com mais tempo. Então, vai demorar mais para ele se reparar. Porque você colocou Uhum. o membro, colocou ele lá na água fria, colocou gelo, então isso vai dificultar o seu processo de cicatrização. A água Uhum. corrente você vai colocar em abundância e ela vai ter o mesmo efeito. Então a sua dor, essa sensação de queimação vai diminuir e você vai permitir que o seu sangue, os nutrientes continuem chegando nessa área mais lesada. Então a primeira coisa é água em temperatura ambiente e em abundância. Então, pode ser água da torneira mesmo, do chuveiro, dependendo se for o corpo inteiro, se foi um membro. Bastante água para resfriar, para que esse processo de queimadura possa ser interrompido. É a primeira coisa, tá? É.
A segunda coisa, para quem nos assiste, e aí principalmente falando agora de bebês, de crianças ou de adultos também, é nunca retirar a roupa aderida, Janali. Não faça isso. As mães têm esse ímpeto de tirar, né? Quando eu era bebezinho, fui queimada com leite, minha mãe foi tirando a minha roupinha e aí a pele foi saindo junto. Então isso não se faz. Você pode resfriar com a roupa mesmo, e aí lá no hospital eles vão fazer todo o corte, né, com mais cuidado. Esse tecido já vai estar mais resfriado e eles vão tirar a roupa da criança. Então, não faça isso. Não tire a roupa. E a outra coisa é, não passe nenhum produto desses que a gente falou. Creme dental, borra de café, até pomada para queimadura, Janale. Não passe nada. Quando chegar no hospital, os profissionais vão fazer uma lavagem. Vão tirar todo esse medicamento que você colocou para colocar o específico, aqueles que eles têm conhecimento do que era. E Não se já adianta tá você falar que dolorido colocou. também, né? Se já tá dolorido também, tiver algum creme, vai doer mais, né? Pra tirar esse creme no hospital, você já vai tirar, né? Exatamente. A pessoa lembra de cada gota do medicamento que você colocou, da pomadinha que você colocou, ela não vai esquecer. A gente tem até uma escovinha especial que a gente faz realmente uma lavagem do local, se preciso for. E para tirar esse resíduo de tudo que você colocou, vai ser muito dolorido. Então não faça isso, tá? Você, o que você vai usar? Se você não tiver a gaze, você pode usar um pano seco. Não vai usar um pano úmido. Pode colocar o paninho seco, ó, a gaze, vai ser a melhor coisa. Se for um pano, Janale, um pano limpo, o mais limpo que você tiver em casa. Geralmente os panos de prato são bem limpos. Então põe no local. Se não tiver atadura, põe outro pano por cima, justamente porque se ele ficar exposto, vai ficar muito dolorido. Essa queimação vai continuar. E é uma porta de entrada, né? A pele já vai estar bem exposta. Então pode ter alguma infecção. Então protege essa área. Olha o som, tá ouvindo? Vizinho, Tudo bem. passando. E aí protege a área e vai para o hospital. Se na sua cidade tiver um SAMU, se tiver a opção de esperar pela ambulância, ok. Se não, dependendo do estado da criança, vai para uma UPA ou para uma unidade hospitalar. É o melhor que você tem a fazer pelo seu filho. Então, em resumo, plantas tóxicas, quanto mais coloridas, bem provável que ela tenha algum tipo de toxina. E aí a pessoa pode ligar no Exatamente. centro toxicológico, né, que é o 0800 Isso. 722 6001. 6001. Ou então, Isso. baixa o aplicativo Plantinet, identifica o nome da planta, Isso. pesquisa no Google se ela é tóxica ou não. E aí, sintomas de que a criança possa ter ingerido uma planta tóxica é náusea, vômito e pode sair também alguma espuminha branca, inchar Isso, os lábios, né? salivação. Se essa criança Isso. já falar, ela vai poder falar que está ardendo também, está com sabor picante, né? Pode. No Isso. caso de, vamos fazer aqui um resumo da nossa live. Um No caso de apanhado. um apanhado geral, né? Ver se eu vou passar na prova. Teve um corte. Se pulsar, é porque ali foi uma artéria cortada. Se pulsar. Se o sangue Isso. só escorrer, foi um corte na veia, né? E é um sangue mais escuro Exatamente. também, quando é corte na veia. Então, E o que eu tenho que fazer é é, passar uma atadura, né? Envolver daqui da munheca da mão até o cotovelo, se o corte for nessa região. se for nessa região, né? E se for queimadura, eu Isso. não devo passar nada. Também o corte eu não posso passar nada. Evite Não. aí iodo, evite água sanitária, evite água oxigenada, nada disso você vai passar. Você vai jogar uma água corrente natural, passar a gaze com a atadura e levar para o hospital. Ou então ligar para o SAMU. Isso. E se a criança foi queimada de alguma forma, com panela ou com alguma outra coisa, com água quente, leite quente, enfim, houve uma queimadura, o que vai fazer? Você vai pegar um pano seco, um pano de prato limpo, uma gaze limpa,
um pano enxuto, não pode ser molhado, nunca retirar a roupa, né, Isso. da criança, envolver para não, não acumular nenhum tipo de sujeira, para não infeccionar, né? E levar para o hospital. E também não passar nada. Passei na prova? 10! Janali tirou 10. Ótimo Uhul! Tem resumo. um comentário aqui, a Elide, foi exatamente isso que aconteceu. Não deixei a temperatura baixar totalmente. Eu corri para debaixo do chuveiro com água fria. Nossa, parecia que doía mais. Então é isso, né? Cuidado com as Imagino. panelas de pressão, quando estiver cozinhando, nunca deixe o cabo para fora do fogão, para a criança não puxar a Isso. panela. Algumas recomendações: tem planta tóxica em casa? Pendura aquelas plantinhas, né? E recomendações básicas. Exatamente. Naira, Exatamente. Sim, eu fiquei muito sim, grata pode pelas continuar. informações. Eu espero que ajudem muitas mães também. Para mim foi um prazer, Janali, estar aqui com vocês hoje, compartilhando, aprendendo. Aqui, esse seu espaço de lives é um espaço assim, que eu acho incrível. Eu assisto as outras lives, não sou mãe, Legal. mas assisto sobre a amamentação, sobre o cuidado com essa saúde emocional, né? Então, todos os temas que você Uhum. trata aqui nas lives, eu estou sempre acompanhando. Então, para mim é um prazer muito grande. Queria agradecer a todo Obrigada. mundo que está aqui ouvindo, que está participando, e que a gente possa realmente manter essa vida saudável de prevenção, evitando todos esses acidentes que a gente citou aqui. É verdade, Mayra. Minha gratidão mais uma vez. Obrigada aí, a Jussara. Obrigada pelas dicas, meninos. Obrigada a você por estar com a A gente. gente que Sabe? agradece, Professora Jussara. Naira, maravilhosa. É a Realmente, Lorraine. Lorraine. É isso aí. Muito obrigada por nos ceder esse tempo aí maravilhoso. De quinta-feira, 7h30 da noite, está aqui disponibilizando seu tempo de descanso, que é precioso. E acredite, você está abençoando muitas mães, muitas crianças, muitas vidas. E obrigada por ser esse canal aí de bênção sobre todas nós. Minha gratidão Amém. a Elide, nossa, muito bom. Quanta aprendizagem. Obrigada pela sua Que audiência, pela sua lindo. companhia, viu, Elide? E a todas as mães que estão aqui, a nossa série de lives acontece agora, toda quinta-feira, às 19h30. Hoje, a nossa convidada VIP foi a enfermeira Naira, que é especialista em trauma e também, que mais, Naira? Em saúde pública e dou algumas aulas em enfermagem do trabalho. Maravilha. Muito obrigada. Um abraço para seu esposo, para toda a sua família. E nos veremos em breve, Manda. com certeza. Tá bom, Naira? Com Minha certeza. A gratidão gente por tem você muito que aceitar esse conversar. convite. Com certeza. Um Imagina, um abraço, beijo. um beijo para todas as mamães, Boa papais, noite. titios, titias, vovôs e vovós. O nosso abraço. Nos acompanhe aqui nas redes sociais. E live vai ter próxima quinta-feira. E em breve vou trazer o anúncio de uma pessoa também muito querida, assim como a Naira. A professora Edileuza, muito proveitosa. Vocês estão de parabéns. Obrigada, a Edileuza, Que bom, professora, lá em Barra Edileuza. do Corda. Um abraço, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima quinta, um bom final de semana. Que Deus abençoe as nossas famílias. Tchau, Naira. Beijo. Tchau, um beijo, boa noite. Boa noite.